Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sábado, 14 de outubro de 2023, já próximo das 21h30, eu estou aqui numa noite frienta e chuvosa para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero que todos vocês estejam findando, mas um dia como o melhor dia da vida de cada um de vocês. Independente do que aconteceu, porque tudo é a vontade de Deus. Mas, sem dúvida alguma, esse foi e é o melhor dia das nossas vidas. Queridos, o tema de hoje é: Deus mudou ou ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse texto é um dos textos prediletos dos religiosos evangélicos. Como também João capítulo 3, versículo 16. Também é um texto predileto deles. Eles, quando leem João 3,16, eles usam esse texto para dizer que as pessoas, elas precisam aceitar Jesus como Salvador. O segundo passo que elas precisam dar após essa decisão é se batizar em águas para arrependimentos de pecados, quando pecados era transgressão da lei. E terceiro passo agora, uma vez fazendo parte da membresia dessas instituições religiosas, essa pessoa vai começar a cear, a comer o pão e a tomar o suco de uva. Então, esse versículo que eu acabei de ler aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 8, também é um texto predileto deles. Para aprisionar as pessoas, prender as pessoas, dizer para as pessoas que tudo aquilo que as pessoas querem, que elas desejam para as suas vidas, Deus vai fazer, porque Ele não mudou, porque Ele foi o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Queridos, quando o autor das epístolas aos Hebreus, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, na verdade, o autor está dizendo que ele é único, que ele é soberano, que não há um outro Deus além dele, semelhante a ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas dos mares. Ele reina em absoluto. É o único que é onisciente, onipotente, onipresente. São atributos exclusivos desse Deus soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo ele pode. Foi isso que o autor da epístola quis dizer. Mas a religião traz esse texto para depois da cruz, para influenciar as pessoas, a fim de torná-las escravas desse sistema perverso, cruel e mau. Eles aproveitam as situações em que as pessoas se encontram. E quando eu me refiro às pessoas, eu estou falando dos filhos de Deus, daqueles que ainda estão com o véu posto sobre o rosto, daqueles que continuam sendo guiados e dirigidos por cegos,
daqueles que se encontram aprisionados dentro dessas sinagogas. Então eles dizem que tudo que ele fez e que ele realizou quando ele aqui esteve, ele pode e vai realizar novamente nos nossos dias. Porém, querido, tudo quanto ele realizou não condiz com os nossos dias. Se não vejamos os milagres que aconteceram nos dias do Cristo Nazareno, ocorrem nos nossos dias. Eles mentem para os filhos de Deus. Quantas pessoas cheias de problemas existem dentro desses lugares, com doenças, com enfermidades, com deficiências físicas, visuais, paralíticos. E nada acontece, milagres nenhum acontecem. E lá, uma vez ou outra, quando eles dizem que um milagre aconteceu, então eles começam a fazer uma propaganda para atrair mais pessoas para dentro desses lugares. O Cristo Nazareno, em João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições. As aflições que ele se refere são as aflições da carne, fazem parte da carne e do sangue. Mas nós, quando temos a mente ativada, o entendimento dado pelo Espírito Santo, e passamos a entender que somos espirituais, nós não estamos preocupados com as coisas desta vida. Não importa o que está acontecendo conosco, vamos sempre ser gratos a Ele, louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, porque Ele é Deus, Ele sabe tudo o que faz, tudo está no controle de Deus. Então, quando o autor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o autor não estava dizendo que o que aconteceu naqueles dias iriam continuar acontecendo. Ele não estava dizendo isso, ele não estava afirmando isso. Deu bem para entender o que, na verdade, o autor quis dizer quando disse, mesmo ontem, hoje e eternamente. É a soberania de Deus, é que Ele não muda, é que Ele é único, é que Ele é poderoso, é que Ele não tem nenhum adversário, Ele não guerreia, Ele não peleja contra quem quer que seja, porque Ele é Deus soberano e único, é o Todo-Poderoso. O que acontece é que Deus pode tudo. É isso que eles precisam entender. Mas ele não precisa provar para quem quer que seja que tudo ele pode fazer. Ele não precisa provar. Nós não precisamos ver para crer. Nós não precisamos desafiá-lo. Não precisamos ficar orando, pedindo e fazendo como muitos dentro desses lugares fazem, até mandando Deus fazer aquilo que, na verdade, as pessoas querem que aconteça. Nós vivemos e andamos por fé. Quem anda por fé toma posse em tudo quanto ele fez. É tão somente crer e descansar nele. Mas os espertalhões religiosos usam esse texto e começam a explorar a fé dos filhos de Deus, dizendo que ele, assim como fez no passado, ele vai fazer também no presente, vai fazer no futuro. Os mesmos milagres que fazia na vida do povo de Israel. Eram poucos os gentios que desfrutavam daqueles milagres.
porque ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas de Israel. Ele veio para os seus. Mas ele, mesmo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não fará mais isso. Ele não precisa provar para quem quer que seja que ele é Deus. Ele pode fazer, mas ele não precisa fazer. Tudo é a sua vontade. Ele é poderoso. Ele podia impedir de muitas coisas acontecerem, mas ele não faz. Ele não precisa provar isso para ninguém. Tudo é a vontade de Deus. A sua vontade tanto é nos céus como é na terra. Desafia Deus a fazer milagres semelhantes os que ocorreram na vida de Israel. É isso que eles querem. Eles pegam, por exemplo, aquele texto lá de Reis, quando Naamã procurou o profeta Eliseu, e Eliseu mandou que Naamã fosse mergulhar no rio, e ele foi e mergulhou 7 vezes, e a sua lepra foi curada. Eles fazem campanha dentro desses lugares e pegam esse texto e diz para as pessoas: a mesma forma que ocorreu com Naamã pode também acontecer com você. Eles pegam o texto da mulher do fluxo de sangue e diz: olha, do mesmo modo que essa mulher que tocou na orla do vestido de Jesus, se você tocar, você também será curado. Eles pegam o texto do cego de Jericó e diz: você pode também tornar a ver, assim como aquele cego viu. Eles pegam o texto de 1 Reis capítulo 4, quando a mulher teve seus filhos tomado como escravo para que pagasse a dívida do seu marido que havia morrido. E então o profeta disse que ela pegasse a única botija de azeite que tinha, vendesse e pagasse a sua dívida. Ele diz: isso também pode ocorrer com vocês também. E as pessoas ficam nessa expectativa, acreditando que essas coisas vão acontecer, como acontecia nos dias do povo de Israel. E as pessoas então, ao invés de andar por fé, de viver por fé, de se voltar para as coisas espirituais, de buscar as coisas dos céus, as coisas do alto, elas ficam preocupadas com as coisas desta vida. Deus pode tudo. Ele pode sim curar o enfermo, ele pode sim dar vista aos cegos, ele pode sim fazer o paralítico andar. Mas ele não precisa fazer essas coisas para provar que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o mesmo ontem, que ele é o mesmo hoje e que será o mesmo eternamente. Eu disse ainda há pouco dos milagres do azeite, da ressurreição de Lázaro. Quantas das vezes eu vi pregadores pregar sobre o texto da ressurreição de Lázaro e dizer literalmente, da mesma forma como ele ressuscitou Lázaro, ele pode ressuscitar você também. O texto da multiplicação de peixes e pães, o milagre do casamento, quando ele transformou água em vinho. Então, quantos até chegam a blasfemar, dizendo: Deus não é onipotente? Então, por que as coisas ruins acontecem? É isso que eles dizem. Porque tudo é a sua vontade, tudo é a vontade de Deus. Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu, o Senhor, criei as trevas, o mal e o bem. Eu, o Senhor, fiz todas estas coisas. Querido, sabe por quê?
que essas coisas hoje não acontecem como ocorreram no passado, principalmente com o povo de Israel. Deus é espírito, ele é espiritual, ele é Pai dos espíritos. E sabe por que as pessoas ficam ainda depois da cruz, nos nossos dias, buscando todas essas coisas? Porque elas não são espiritual. A mente humana não consegue entender o mundo espiritual de Deus. Ela não consegue. A mente humana está voltada para as coisas desta vida. Você vê que a maioria das pessoas, elas querem o que? Riquezas. Elas querem o que? Prosperarem. Elas estão indo em busca de quê? De milagres, de cura dentro dessas reuniões. Muito menos para louvar, glorificar, exaltar e adorar a Deus. Os milagres que ocorreram em Israel, para Israel, não acontecem mais nos nossos dias. Não acontecem mais nos nossos dias. Aí eles vão dizer, mas ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Então eles citam Hebreus capítulo 13, versículo 8, para induzirem as pessoas a crer nisso que eles estão dizendo. Isso não passa de armadilha, de arapuca, desses alçapões, desse maldito sistema corrupto e cruel. Então eles usam esse argumento de Hebreus 13 e 8 para atrair pessoas, para aprisionar pessoas, para prender pessoas dentro desses lugares. Porque quanto mais pessoas lá estiverem, mais arrecadação, mais conforto trazem para essas lideranças religiosas, mais mordomias, porque na verdade eles estão preocupados com bens materiais, com as coisas desta vida. Em 1 Reis, capítulo 16, versículos 36, Primeiro Reis, 36 ao 38. Então esse milagre que aconteceu aqui, eu desafio vocês religiosos evangélicos, faz ele acontecer nos dias que nós estamos vivendo hoje. De 1 Reis 17, quando Elias é alimentado pelos corvos. Esse aqui, quando fala da viúva de Serepta. Fazem esses milagres acontecerem hoje. Esses milagres que ocorreram na vida do profeta Elias, quando ele desafiou os profetas de Baal. Fazem esses milagres acontecerem nos nossos dias, usando Hebreus capítulo 13, versículo 8. Mateus capítulo 14, versículo 29, o milagre de andar sobre as águas. Faz esse milagre acontecer nos dias de hoje. O de João capítulo 6, versículo 9 e 13, a multiplicação dos pães e peixe faz. Eu desafio vocês religiosos evangélicos a fazerem esses milagres acontecerem ainda nos dias de hoje. Baseado nesse texto predileto de vocês, que vocês deturpam a interpretação e faz a interpretação ao seu bel prazer, trabalhando a emoção das pessoas, trabalhando a necessidade das pessoas.
a fraqueza até das pessoas que não têm o entendimento, que estão voltados para as coisas desta vida. Deus é poderoso para fazer tudo, mas Ele não faz. E nem tampouco vai fazer. O que tinha que ser feito já se fez. O que tinha que acontecer já aconteceu. Todos esses milagres relatados na Bíblia Sagrada foi para um tempo, foi para uma época, tinha um porquê, tinha um objetivo. Nós não vivemos mais antes da cruz, vivemos depois da cruz. Já nascemos perfeito nele, já nascemos nova criatura. Não somos carne e nem sangue, somos espírito. E Deus é Pai dos espíritos. O nosso mundo é o mundo de Deus, é o mundo espiritual de Deus. Nós estamos voltados tão somente para as coisas espirituais. Não nos preocupamos com nada dessas coisas, com nenhum desses milagres. Não é essa a nossa mensagem. E não tampouco é a mensagem que Ele quer que se pregue nos dias que nós estamos vivendo. Deus veio apenas para Israel e voltou em juízo para Israel. Somente quem tem mente ativada, somente quem é espiritual, somente quem tem o entendimento pode entender todas essas coisas. Eu sei que eu vou ser chamado de herege, eu vou ser chamado de incrédulo, eu vou ser chamado de uma porção de coisas por causa dessa mensagem, por causa dessa afirmação, diferente da afirmação que eles fazem, diferente do ensino que eles fazem dentro desse texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Essa é a explicação de que o autor da epístola, ele quis dizer: Deus é todo poderoso, Ele é único, Ele é soberano, Ele reina sobre tudo e todos. Era a sua soberania que o autor quis dizer. Assim como Ele foi, Ele é e sempre será. Deus não muda, Deus não muda, não há outro Deus além dele. Tudo é a sua vontade. Ele poderia, como eu já disse, impedir. Por exemplo, estamos vivendo uma guerra agora lá entre Israel e aqueles terroristas, Hamas. Deus não poderia impedir isso? Poderia. Mas Ele vai impedir por quê? Porque você quer que Ele impeça. Quantas pessoas estão orando para aquela guerra cessar? Você pode orar o tempo que você quiser, ela só vai cessar quando Deus quiser que ela cesse. Ela tem um tempo para cessar, ela tem um tempo para terminar, e vai terminar sim nesse tempo, que é o tempo da vontade de Deus. A Covid, quantos oraram para que ela não prorrogasse ou prolongasse? Que ela parasse? Ela teve um tempo e terminou no tempo que tinha que se terminar. Tudo é a vontade de Deus. Ele não precisa fazer nenhum milagre para provar que Ele é Deus. Nenhum cego precisa enxergar, nenhum paralítico precisa andar, nenhum câncer precisa ser curado, nada precisa ser feito para provar a sua existência, para provar o seu poder, para provar que Ele é único, que Ele é tudo e que Ele pode fazer tudo o que Ele quer fazer. Então, essa é a palavra, essa é a pérola da graça de Deus. Se você gostou, dê um like, divulgue e compartilhe. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.